Pronto, agora está gravando. Então, deixa eu voltar, né, novamente. Boa noite. Hoje a gente entra com esse evento, né, falando sobre bissexualidade e saúde mental, junto com o Coletivo Bio, no qual a gente recebeu, né, o convite, a Comissão de Gênero e Diversidade Sexual do CRP3, a gente recebeu esse convite de Janine, do Coletivo Bio, para poder fazer essa parceria, mas também para poder fazer uma formação, né, para estudantes de psicologia, para a categoria, para a gente poder falar sobre a Resolução 08 de 2022, que vai falar sobre as normas de atuação das psicólogas em relação às orientações não monossexuais e as bissexuais, que é uma resolução tão atual e tão recente, só que, e ao mesmo tempo pouco conhecida, né, e pouco conhecida também pela categoria. Então, é de extrema importância estar junto hoje com o Coletivo Bio, para que a gente possa unir forças e também unir forças, mas também estar nesse lugar de luta e de resistência, né? E junto conosco também está a Alcira, que é a presidente do Conselho Regional de Psicologia da Paraíba. Ela é integrante também da Comissão de Saúde Mental. E nós três iremos fazer juntas essa formação, né, no qual, logo em seguida, depois da minha fala, eu vou passar para a Janine, no qual ela vai falar sobre o movimento, sobre o Coletivo Bio, que é um coletivo de mulheres bissexuais, lésbicas, trans e cis, né, e logo em seguida, depois, a Alcira vai entrar com a questão da saúde mental, né, porque até então a gente estava em setembro, e aí setembro amarelo, só que também é o setembro amarelo que pouco se fala das orientações bissexuais e não monossexuais, né? Então vai ser um papo bem interessante, e logo em seguida eu entro com a questão das resoluções, sobre práticas profissionais, né, da própria categoria, o que é vedado para nós, né, e como podemos acolher as diferenças na nossa clínica, no nosso trabalho. Então, agora eu passo a fala para a Janine, e logo em seguida a gente continua. Boa noite a todos, todas e todos. Estão me escutando bem? Sim, Janine. Tá, sou Janine Oliveira, sou do Coletivo Bio, que é o coletivo, né, como o Bruno apresentou, coletivo de mulheres nacional. Aqui me traguei, aqui vou botar a apresentação. É um coletivo nacional de mulheres bissexuais, lésbicas, cis, trans e cis, que vem atuando fortemente desde 2012, né, quando teve essa auto-organização, primeiro em Minas Gerais, e depois a gente vem, né, nacionalizando mesmo, expandindo. E aí eu sou uma mulher negra, bissexual, mãe solo, sou ativista e pesquisadora dos direitos LGBTs e sobre justiça reprodutiva também. E aí a ideia, né, de trazer o debate sobre a resolução, né, e também sobre a vivência da bissexualidade, parte muito, né, do compromisso do coletivo, né, Bio, com essa bandeira de luta, e também porque ainda em 2024, né, pessoas bissexuais ainda têm a sua identidade apagada, né, seja nos espaços institucionais, como nos espaços, né, que a gente chama sociais, nossa casa, na nossa família, dentro da igreja, né, em qualquer espaço que a gente vivencia, né, nos meios acadêmicos, inclusive, na militância também, LGBT+, né, e a gente sempre está sendo reescritas como pessoas ou heterossexuais, ou pessoas gays, ou mulheres lésbicas, né, o que é uma violência simbólica, epistêmica, e que priva as pessoas bissexuais de conhecer sua história, né, e conhecerem, e terem modelos de referência, contribuindo muito com a sensação de isolamento, de solidão, que depois eu vou pontuar sobre isso,
né? E o que alimenta isso tudo, né, a bifobia, o fortalecer a ideia de que a militância ou a própria existência bissexual é uma novidade, ou é uma moda passageira, ou simplesmente é uma orientação sexual desviante. E aí, aqui, já no início, eu quero agradecer a parceria com o CRP aqui da Paraíba, que foram as minhas super solistas, né, com esse o Coletivo Bio tem feito no âmbito nacional, né, foi uma pactuação com o Conselho Federal, e a gente está indo nos estados para fazer esse diálogo. Aqui a gente teve uma grande facilidade, né, para estabelecer esse diálogo e construir mesmo, capilarizar essas normas, né, a resolução. Então, eu quero muito aqui tratar sobre o direito ao bem viver de pessoas bissexuais, né? Então, o que é ser uma pessoa bissexual, né? Ser bissexual está colocado no Manifesto Bissexual Brasileiro, que foi, acho que 2020, salvo me engano, são muito ruins dados, mas acredito que foi em 2020 que a gente começou a construir esse manifesto pela Frente Bissexual Brasileira. A gente pontua lá no manifesto que pessoas bissexuais são pessoas para quem o gênero não tem um fator determinante de atração sexual ou afetiva. Já com mulheres lésbicas, por exemplo, o gênero é determinante, né? Elas se relacionam apenas com mulheres. Já para pessoas bissexuais, o gênero não é determinante, né? Então, independente de ser homem, mulher, uma pessoa não binária, a exemplo, essa questão não impacta, né, na nossa atração sexual e afetiva, né? E aí o manifesto ainda vem colocando que não existe um jeito certo ou errado de ser bissexual, né? Apenas somos. Nossa sexualidade existe de forma plena e possui uma história própria que nos permite estarmos hoje aqui, com orgulho de ser quem somos. Somos também pessoas negras, gordas, trans, com deficiência, neurodivergente, indígenas, pobres, intersexo, vivendo com HIV/AIDS em todas as regiões do país. Então, ser bissexual não tem um estereótipo, né? A gente tenta combater esse estereótipo. Ser bissexual é plural, é o que o manifesto já vem apontando e que nós, né, da militância, que nós construímos a militância e também construímos as pesquisas científicas, o debate dentro da academia vem pontuando, né? De que não existe um estereótipo, um modo de ser bissexual, né? É pluri. Isso a gente enfrenta muito porque as pessoas falam assim, mas tal pessoa se diz bissexual, mas ela se relaciona muito mais com homem do que com mulheres, ou vice-versa. Eu nunca vi ela se relacionando com uma pessoa não binária, por exemplo. E aí, é como se pedisse, para ser bissexual tem que ter um medidor, né? E esse medidor sempre tem que estar por igual, né? E aí, isso não é uma questão, né, para a gente ser bissexual, não precisa de uma carteirinha ou uma validação de quantas pessoas você se relaciona de acordo com o gênero. E aí eu queria pontuar também que a bissexualidade, ela é uma orientação sexual monodissidente, né? E o que seria isso? Mas antes de explicar o que é monodissidência, eu queria trazer o que é a monossexualidade, né? Que é uma orientação que se caracteriza pela atração exclusiva por um gênero que pode ser o masculino ou o feminino. Aí a gente tem as mulheres lésbicas, os homens gays e pessoas heterossexuais. Então, se a orientação da pessoa for dessas três que eu acabei de dizer, ela é uma pessoa monossexual. E aí, nós, bissexuais, a gente entra nessa monodissidência, né? Que é uma orientação sexual de pessoas que sentem atração sexual e afetiva por mais de um gênero. Aí aqui a gente temos os polossexuais, as pessoas bissexuais, as pessoas pansexuais. Eu não vou debater
sobre essas outras orientações sexuais, porque eu foco aqui, né, as pessoas bissexuais, mas que existe essa diferença. E por que eu estou trazendo isso? Porque na resolução, ela vai pontuar, né, sobre pessoas bissexuais e outras orientações monodissidentes. Né? Então, é importante entender que existe para além de pessoas bissexuais, né, dentro dessa orientação sexual. Então, o porquê também da resolução, né, vem tratando e vem pontuando muito sobre a questão da bifobia, né, o combate à bifobia, né, essa tentativa desse diálogo, pontuar a resolução, a militância bissexual, né, para botar em pauta mesmo e denunciar a bifobia que nós sofremos, né, mas aí você pode dizer, imagine o que é essa bifobia, né, e aí a nossa companheira, Fernanda Coelho, em um dos textos que ela escreveu no nosso site, ela pontua, né? A bifobia é a opressão sofrida por bissexuais por afirmarem ou serem lidas socialmente como tais. Ela parte dessa estrutura que nos invalida, apaga e deslegitima quando questionamos a binariedade das orientações sexuais. Então, a bissexualidade ela é muito transgressora, né? Ela não está em nenhum polo e nem em outro que tentam colocar as pessoas, né? E o pessoal sempre fala assim, mas bissexual não sofre, né? Não tem, né, igual os homens gays, as mulheres lésbicas, né? Mas, quer dizer, a gente vem pontuando, dizendo, sim, a gente sofre violência em diversos aspectos, inclusive a invisibilidade que sofremos, né? O apagamento da nossa orientação sexual é uma forma de violência. E essa violência tem nome, que se chama bifobia. Algumas pessoas dizem, mas nunca vi bissexual morrer por ser bissexual. Mas isso acontece. Seja a violência, né, o homicídio acontecido de forma direta, ou seja, por uma forma indireta. Né? As pessoas bissexuais pesquisas apontam que têm um grande sofrimento de saúde mental, né? São pessoas que têm um índice muito elevado de suicídio, por exemplo. Então, quando a gente vai pensar, né, sobre o aspecto do que é o suicídio é tão somente quanto uma questão muito social, né, as opressões vivenciadas nessa sociedade que vivenciamos, né, uma sociedade que é pautada na opressão, exploração, né, das pessoas, né, de um grupo, uma classe para outra. A gente tem essas violências que são cometidas de forma cotidiana e que levam, né, as pessoas a adoecerem, as pessoas bissexuais a adoecerem, chegar ao ponto, né, do suicídio. Então, a bifobia mata, né, violenta de diversas formas e também mata. E aí, o que caracteriza, quis trazer um pouco, né, o que caracteriza essa bifobia, né, é quando se pontua, por exemplo, que as pessoas bissexuais podem se disfarçar de heterossexuais, né? Então, quando se diz assim, mulher, não fala não que você é uma pessoa bissexual, você tem a passabilidade de ser uma pessoa heterossexual. Isso já aconteceu comigo, inclusive. E aí, mas eu não sou uma pessoa heterossexual, né? E dizer para eu não afirmar minha orientação sexual é uma violência, né? Eu não posso viver de forma livre, me expressar livremente, porque para deixar o outro, né, confortável. E aí também acontece de algumas pessoas dizerem, não fala não que tu é bi, fala que tu é lésbica, né? Porque se você falar que é bi, ninguém vai te querer. E existe isso também, né? Esse preterimento, tanto do lado das pessoas heterossexuais, quanto do lado também das mulheres lésbicas. E aí, então, não diz que você porque senão vão lhe chamar de bifestinha,
que você é uma hétero curiosa. E aí essas violências vão perpassando no sentido de apagar a orientação sexual. Se pontua, né, esse campo da imoralidade, que é um desvio de caráter, né, porque você é uma pessoa promíscua que não é uma pessoa que tem uma decisão, né, que você não se assume, que a lei coloca nem como gay, nem como lésbica. Então, parte muito, né, os julgamentos do campo da moralidade, que vem adoecendo, né? Que somos, né, vetores de ST, já que nos relacionamos com mais de um gênero, então, nossas práticas sexuais, elas vão ser sempre ligadas de risco, né? A bissexualidade tem uma questão que as pessoas reduzem ela apenas à questão sexual, né? Eu acho que é uma das primeiras coisas quando está em roda de amigo, conversando, e você diz, não, eu sou uma mulher bissexual, muito se fala, então você é ótimo para transar, porque você transa com mais de uma pessoa, se for homem, você fica comigo e com uma amiga tua, ou outra mulher, realiza esse desejo, tem esse fetiche de ficar com mulher bissexual. Então, entra muito, né, nesse caráter. E aí, coloca também nossas práticas, como nossas práticas sexuais, elas fossem de extremo risco, né? Então, é como se as outras pessoas não fossem passíveis, né, de contrair ou ter uma IST, né, que a gente já sabe hoje, qualquer pessoa que tem relação sexual, vida sexual ativa, pode ter uma IST. E se a pessoa se relacionou com mais de uma pessoa, né, sexualmente, a probabilidade é muito maior de ter um IST. E a maioria das ISTs são tratáveis, né, e também elas podem ser prevenidas com um mecanismo, né, que a saúde disponibiliza, mas a bissexualidade ela ainda tem muito esse caráter e se perpassa muito, né? Ainda hoje a gente escuta que somos vetores de doenças, que tem que ter cuidado com a gente, que somos promíscuos, são pessoas promíscuas, que não são pessoas, isso leva, né? São pessoas namoráveis, né, que são muito volúveis, né, e aí isso vai gerando sofrimento, né? A gente começa a sentir que não somos pessoas, né? Isso vai gerar um sentimento que não somos pessoas merecedoras de afeto, por exemplo, de acolhimento, que somos pessoas apenas sexuais, porque somos hipersexualizadas, ao passo que também somos preteridas, né? Isso também se agrava muito quando a gente faz os outros recortes, né? Quando coloca, por exemplo, se for uma pessoa trans, bissexual, se for uma pessoa negra e bissexual, vai se agravando, né, esse próprio processo de violência. E aí a gente tem a patologização da bissexualidade, né, muito o que a resolução vem combatendo, né, que somos pessoas doentes, somos pessoas que estamos com transtornos mentais, por exemplo, né? O que a gente vê hoje, que pessoas lésbicas, homens gays e pessoas trans não tem sido tanto, né, evidenciado, não são vistos mais, ou são menos vistos como pessoas com transtorno e desvios, né? Mas a bissexualidade, ela ainda é vista, né, somente por alguns profissionais da área de saúde, para além da psicologia, como pessoas que têm alguma doença, ou então desvio de caráter, ou então falta de Deus, tem demônio, né? E aí, nesse processo todo, a bifobia, ela se encontra também nessa negação e na hipersexualização da nossa existência, né? Ao passo que a gente não pode dizer
que somos bissexuais, assumir porque poderia envergonhar alguém da família, acredito, porque a gente pode ter uma passabilidade com uma pessoa hétero, uma passabilidade com pessoas lésbicas, ao passo que a gente tem isso, né, de fazer com que a gente não exista, a nossa existência, é bem contraditório, a nossa existência deve só existir no âmbito sexual, né, quando a gente é hipersexualizada o tempo inteiro, achando que, né, que já se presume que é uma pessoa bissexual, é uma pessoa não monogâmica, é uma pessoa que vai querer se relacionar com mais de uma pessoa de forma sexualmente falando, né? Então, é essa dualidade, né, dessa existência. E aqui eu quero pontuar bastante, que fique bem nítido, que pessoas bissexuais, quando estão dentro de um relacionamento, a sua orientação sexual não vai mudar de acordo com quem ela se relaciona, né? A orientação sexual do outro. Então, por exemplo, se eu me relacionar com um homem hétero, eu ainda vou ser uma mulher bissexual, né? Eu não vou ser uma mulher que estou em um relacionamento heterossexual. Não. É um relacionamento entre uma pessoa hétero e uma pessoa bissexual. Se eu estou me relacionando com uma mulher lésbica, por exemplo, eu não vou ser lésbica, eu vou estar no momento lésbico, ou vou estar no relacionamento lésbico. Não, eu vou ser uma mulher bissexual em um relacionamento com uma mulher lésbica. A nossa sexualidade, ela não muda ou não é fluida de acordo com quem a gente se relaciona, e nem de acordo com o tempo, né? Não há essa fluidez, né? Não está um momento lésbico, um momento hétero. Não existe isso, ou então um momento gay, né? No caso dos homens bissexuais. Somos bissexuais, independente com quem a gente se relaciona. Se estamos solteiros, se estamos casados, se estamos namorando, não importa. E aí eu quis trazer algumas pesquisas que pontuam sobre a bissexualidade. No Brasil, ainda há poucas pesquisas, são pesquisas mais internacionais, né? A gente está nesse processo de estimular, né, pesquisas, pesquisadores, que a academia venha elucidando bastante sobre as pessoas bissexuais, né, requerendo isso. E aí tem essa pesquisa, que é uma pesquisa brasileira, porém ela foi publicada em inglês, né, que fala sobre ideação e tentativas de suicídio em adolescentes com práticas sexuais héteros e homoeróticas, e vem colocando, né, foi uma pesquisa que considera a adolescência de 12 a 20 anos, foi publicada em 2012, e pontua que das pessoas, né, que se declararam não héteros, né, 43% de pessoas bissexuais já pontuaram que tentaram cometer suicídio. 10% homens gays e 48% outros não héteros, né, que são outra sexualidade, que não é gay, que também não é lésbica, né, mas que não se afirmam também enquanto bissexual. Eu acho que isso é importante pontuar esse outros não héteros, porque ao longo dos anos a gente percebe que se desenvolveu uma série de termos para se referir a pessoas bissexuais, como, por exemplo, pessoas pansexuais, polissexuais, heteroflexível, homoflexível, então, até pessoas que não querem nomear a sua orientação sexual, né, e se colocam que não tem rótulos, né, orientação sexual, eu que decido, que também é problemático, esse não dizer, né, não coloca a orientação sexual como não lugar, a sua existência como não lugar, né. Então, é possível que essas pessoas, né, não entrevistadas, as pessoas entrevistadas se colocam como outros na pesquisa,
pode haver uma incerteza nela, né, sobre a bissexualidade, né, e também de saber o que é bissexualidade e também de se entender enquanto uma pessoa bissexual, né, de conseguir assumir esse termo, né, porque quando a gente assume, né, uma orientação sexual que não é hétero, né, é nos coloca, a sociedade nos coloca dentro de uma caixinha, né, há todo um perfil que é traçado socialmente e impõe para a gente. Então, colocar, né, dizer que não tem rótulos, que é livre, se relaciona com quem quiser, é um processo também até de sobrevivência mesmo, ou talvez de não conhecimento sobre a bissexualidade, e uma tentativa também de apagamento histórico, assim, que a sociedade impõe, né? E aí, a pesquisa ela traz um trecho muito importante que coloca que os jovens bissexuais e ou que ainda não se definiram estão em maior risco. Isso faz supor que, em uma sociedade onde a organização das relações entre gêneros se dá a partir de uma lógica binária, ou seja, homem e mulher é sempre esse lado oposto, né? De formatação da sexualidade, de fato, aqueles que sentem atraído por ambos sexos podem mesmo encontrar maior dificuldade de compreensão e estabelecimento de parcerias amorosas, já que tal sujeito é visto como indeciso, oportunista e imaturo. Então, essa característica, estereótipo, né, que as pessoas bissexuais ainda carregam, né, quando se afirmam como bissexuais. Então, a dificuldade de compreender enquanto esse sujeito político e também uma forma de se proteger aos ataques sociais, né, que enfrenta ao assumir essa identidade, essa orientação. E aí, essa outra pesquisa que quis trazer para vocês, que é a primeira pesquisa de pessoas assexuais, lésbicas, gays, bissexuais e trans em um país latino-americano, né, que foi no Brasil, e aí esse estudo vai pontuar sobre enfrentar que nós, né, a LGBT, enfrentamos piores condições de vida e taxa de violências que pessoas cisgêneras, heterossexuais. Então, é uma pesquisa que abrange não só a população LGBTQIAP+, mas também abrange as pessoas héteras, para fazer esse comparativo. Aí, o que essa pesquisa mostrou e nos deixa em alerta, né? Primeiro, que pessoas bissexuais estão mais nas classes mais empobrecidas, né? Então, são pessoas que estão mais em risco e vulnerabilidades sociais, que a mulher bissexual tem 2% mais chance de reportar uma violência psicológica do que um homem cis heterossexuais, e muito mais do que uma pessoa não binária, ficando atrás apenas de pessoas transexuais. E aí, essa pesquisa não faz o recorte que pessoas transexuais podem ser também pessoas bissexuais. E aí, então, esse número, essa porcentagem de 2%, né, 2,09% de mulheres bissexuais que sofrem violência psicológica pode ser muito maior, né, muito mais do que está pontuado aqui, porque não faz um recorte também de identidade de gênero. E a pesquisa também aponta que a mulher bissexual tem quase 13% mais chance
de sofrer uma violência sexual. É porque na tradução coloca reportar, mas tem 13% mais chance de sofrer uma violência sexual que um homem cis hétero, ficando atrás apenas de pessoas transexuais e pessoas não binárias. E aí também, entre a orientação, todas as orientações sexuais, a mulher bissexual ela é mais propensa a sofrer violência sexual, violência psicológica, do que todas as outras orientações sexuais, né? E aí eu não estou falando de identidade de gênero, cis ou trans. E aí, essa outra pesquisa, que é uma pesquisa austríaca, vem falando sobre saúde e bem-estar emocional para pessoas homossexuais e bissexual. E aí pontua que pessoas bissexuais têm o pior índice de saúde mental em comparação a pessoas gays, lésbicas e heterossexuais. E aqui, sobre ansiedade, não sei se vocês conseguem ver, mas heterossexual, né? Foi pontuado 3,63% das pessoas heterossexuais sofrem, né, a ansiedade, 4,23% homossexual, que aí estão considerando gays e lésbicas, e 5,17% pessoas bissexuais, né, enfrentando a ansiedade. E a depressão também. As pessoas bissexuais, elas sofrem mais com o transtorno de depressão do que pessoas lésbicas, gays e heterossexuais. E a questão do suicídio também, né? Foi colocado 1,5% de tentativas de suicídio entre as pessoas bissexuais. E aí, dentre essas questões de saúde mental, tem muito o abuso de álcool e outras drogas também, das pessoas bissexuais, que contribui mais com o adoecimento mental mesmo. E aqui, por último, eu quis trazer essa pesquisa, que é sobre casos notificados de violência interpessoais, voltada apenas para as mulheres, né? São dados do SINAM, do Boletim Saúde da Mulher Brasileira, uma perspectiva integrada entre vigilância e atenção à saúde, que foi publicado em 2023. E aí, que gostaria de pontuar nessa pesquisa, ela vem falando nesses gráficos sobre violência física, psicológica, sexual, patrimonial e negligência. As pessoas bissexuais adultas, tanto na sua fase adulta quanto na idoso, tem uma porcentagem muito grande, maior que a orientação sexual de mulheres lésbicas e até também de pessoas trans e travestis, né, apesar de trans e travesti ser uma identidade, né, e não uma orientação sexual, mas é alarmante nessa fase, principalmente nessas duas fases, a violência sofrida. Então, na adolescência, a pesquisa pontua que 62% dos adolescentes das mulheres bissexuais adolescentes sofrem uma violência sexual no decorrer da sua vida. E esse dado também é super importante, porque no Brasil se faz pouca pesquisa sobre pessoas idosas, né? Nesse levantamento pontua que pessoas bissexuais idosas sofrem 89% de negligência. Então, isso articula muito sobre a solidão de pessoas bissexuais, e tem uma pesquisa em inglês, depois eu posso passar esse link para vocês, se vocês se interessarem, que pontua
que pessoas bissexuais são, durante o decorrer da sua vida, em comparação a outras orientações sexuais, são as que mais sofrem com a solidão. E aí, sempre tem uma brincadeira, que não sei se vocês já viram, que é, sou bissexual e eu não passo fome, eu não fico só, né? E porque tem mais opção, teoricamente, tem mais opção para se relacionar, né? Tem mais de um gênero para se relacionar. Mas as pesquisas e as nossas vivências vêm mostrando que não, é o oposto, né? Há uma grande solidão por parte das pessoas bissexuais que também contribui, né, com o processo de seus adoecimentos mentais, e vai se agravar quando chega nessa terceira idade, né, quando a pessoa se torna uma pessoa idosa. Então, são ciclos de amizades e ciclos sociais que são fechados, e que não só isso, dentro do trabalho também, né, as pessoas bissexuais sofrem com a bifobia institucional, né, então são preteridas, né, e traz todo aquele estereótipo que eu vim falando aqui para vocês, de indeciso, ou hipersexualizada, ou de uma pessoa imoral, promíscua, né, e que as pessoas preferem cortar as relações. E aí, na fase adulta, eu quis também pontuar, embora esteja atrás das mulheres lésbicas, né, mas na fase adulta, pontua também a negligência das pessoas bissexuais. 60% das mulheres bissexuais, né, de acordo com os dados do SINAM, sofre uma negligência na fase adulta. E aí também é muito expressivo o dado sobre a violência sexual, que é 42%, e também a psicológica, de 37% na fase adulta, né? Então, temos uma população que é extremamente adoecida e preterida, negligenciada, que merece, né, se voltar a atenção mesmo, construir políticas públicas, pensar programas de governo, pensar estratégia no nosso ambiente de trabalho de acolhimento e também de organização mesmo, né, da categoria de trabalho. E aí, para finalizar, queria apontar um pouco, bem rapidinho, sobre a resolução, que as meninas vão falar mais na frente. Essa resolução ela vai estabelecer normas de atuação para profissionais da psicologia em relação à bissexualidade e orientações não monossexuais, que são aquelas orientações sexuais que eu falei para vocês, que o gênero não é determinante para poder sentir atração ou poder se relacionar afetivo ou sexualmente. Então, por isso que eu pontuei isso, porque a resolução já vai dando essa orientação, pontuando que existem outras orientações sexuais monodissidentes, né? E aí o que eu quis trazer sobre essa resolução, que foi uma resolução de construção coletiva, né? Partiu de um chamamento nacional em 2020, feito pelo coletivo Bio, a partir de inquietações. Temos também companheiras que são psicólogas, e aí, dado também o agravante, né, de questão de saúde mental que a gente vê dentro de nossas companheiras, como todos, pessoas bissexuais, mulheres bissexuais também, principalmente, a negligência mesmo no estatal, né, de construção de políticas públicas, um olhar específico, né, e a necessidade também de ter uma psicologia antibifóbica, né, e teve também um caso específico, emblemático, que está tramitando, né, de uma psicóloga que foi bifóbica com uma paciente, uma mulher bissexual, e que ela conseguiu fazer a denúncia. Isso é muito grave. E aí, dentro dos consultórios, o que a gente mais se escuta é que
de tratamentos que mudem, né, sua orientação sexual, ou que fique lhe questionando o tempo todo sobre a sua bissexualidade, né. Então, em 2020, o Coletivo Bio faz esse chamamento, e aí um chamamento nacional para as pessoas e outros coletivos, movimentos sociais, lançarem uma nota. E aí se construiu a nota dos coletivos bissexuais reivindicando uma prática antifóbica na psicologia, que foi entregue pela nossa companheira Fernanda Coelho, dia 25 de junho de 2020. Fernanda Coelho é uma militante histórica, referência no Brasil, pela luta bissexual, né, ela e a Regine Facchini, e aí os coletivos que construíram essa nota, além do coletivo Bio, foi o coletivo Bisides, o coletivo Amora, Bissexuais BR, Frente Bi do Piauí, Combi de Santa Catarina, Comibi de Santa Catarina, o grupo de mulheres lésbicas e bissexuais Maria Quitéria, que é um grupo aqui da Paraíba, só que atualmente o Maria Quitéria não é mais de mulheres bissexuais, né? É um grupo apenas de mulheres lésbicas. E também a companheira Luciana, que é uma ativista bissexual do Rio Grande do Sul. Então, a gente constrói essa nota e entrega ao Conselho Federal de Psicologia, e começamos, né, desde 2020 e termina em 2022, no dia 17 de maio, quando a nota é lançada, né, toda essa construção. Então, foi uma construção coletiva, né, onde se tem o conselho junto com os movimentos sociais construindo essa resolução. Né, e por que, né, de uma resolução? Porque a gente, os movimentos sociais foram construir essa parceria e reivindicar dentro do conselho uma nota específica, né? Porque para nortear os profissionais, né, para os profissionais terem base de como poder agir, né, no seu fazer profissional, para coibir o processo de patologização da bissexualidade, porque o que a gente vê em relatos, né, é um processo de reorientação, que se tem muito um processo de reorientação sexual dentro dos consultórios, né, para as pessoas serem homossexuais, ou seja, ser gay ou ser lésbica, ou então para ser hétero, com diagnósticos baseados em estereotipação das pessoas bissexuais, né, então pessoas gays e pessoas lésbicas sofrem, né, pela sua orientação sexual, mas diante de uma pessoa bissexual, o que se põe é menos mal ser gay, é menos mal ser lésbica, é menos mal ser, né, do que ser uma pessoa bissexual. Então, ou você é hétero, mulher, ou então ou você é gay, ou você é lésbica, é melhor, é menos pior ser gay ou lésbica do que você ser bissexual, né, e se vê isso dentro, relatos, né, que pessoas que foram buscar ajuda psicológica, mas que sofreram, né, foram revitimizadas. É uma ferramenta, termina sendo também, né, contribuir, uma ferramenta que embasa vítimas de profissionais bifóbicos a denunciá-los. Então, quando a gente tem uma resolução específica, né, norteadora, as pessoas que querem denunciar realmente, ou então vão atrás, querer saber, tem um embasamento, né, e aí, uma necessidade de posicionamento e reafirmação de uma psicologia antifóbica, né? Então, o Conselho Federal tem a resolução 0199 e 01/2018, né, que normativizaram uma psicologia não homofóbica e livre de transfobia, mas que, dentro da realidade das pessoas bissexuais, essas resoluções elas ainda não dão conta, né, da violência que nós,
pessoas bissexuais ou pessoas de outras orientações não monodissidentes sofrem. Então, partiu também disso, né? Por isso, o porquê dessa resolução. E aí, é também importante que os conselhos, eles comecem, né, a capitalizar essa discussão, e também foi importante que o Conselho Federal de Psicologia pontuou, né, para essa resolução, construir essa resolução, para que haja um posicionamento acerca das terapias de reorientação bissexual, que são promovidas a partir da alegação, né, de um pseudodiagnóstico de transtorno obsessivo-compulsivo, né, o TOC, de orientação sexual, ou então transtorno obsessivo-compulsivo homossexual. Então, é um avanço, né, para a luta e visibilidade das pessoas bissexual, das nossas bandeiras de luta, né, é um marco histórico no Brasil, a resolução e esses diálogos que a gente vem promovendo, né, e é necessário a gente sempre estar se apropriando e se reciclando enquanto nossas práticas profissionais, né, porque além, quando a gente está dentro de um consultório, e eu falo isso enquanto uma paciente, a gente realmente fica basicamente nua na frente daquele profissional, porque é uma confiança, né? É um processo muito de confiança. E, embora a gente se fale, em maioria das profissões, que tem que ter um distanciamento, que devemos colocar nossas paixões, nossas crenças, né? E distanciar, né? Daquele objeto, daquela pessoa que está ali na nossa frente, na prática não é bem assim que funciona, né? Não há como a gente totalmente dissociar, fazer uma divisão assim, né? Aqui, o profissional são pessoas extremamente democráticas, são uma pessoa totalmente a favor da população LGBT, e no meu pessoal sou uma pessoa totalmente LGBTfóbica, sou uma pessoa a favor das violências contra pessoas negras, contra toda a população que não se enquadra, né, na cis, hétero, branco. Não tem como ter tanta distanciamento, né? Então, é necessário que tenha estudo, que leia, que pesquise, e, né, que principalmente que o conselho, de alguma forma, mostre que vai coibir essas pessoas, esses profissionais, né, que estão infringindo não só o Código de Ética, mas agora essa resolução. E aí eu finalizo. Quero agradecer a todos para que tenham sido compreendidos. A gente pode abrir depois para um debate, para vocês fazerem pergunta. E me coloco à disposição, né, para vocês querem conversar, pode seguir a nossa página, que é a Coletivo Bio, que a gente sempre está postando debates sobre mulheres bissexuais, sobre mulheres lésbicas, e vamos construir. Que fala necessária, Janine. Foi ótimo. Alcira, você quer dar continuidade ou eu posso ir falando sobre a resolução? Eu posso dar continuidade, Bruna, né? Já que aí, Janine, acho que esses momentos são maravilhosos, né? Eu acho que informação, discussão, troca de ideias. Eu venho, né? Boa noite a todas as pessoas, perdão, né? Alcira Teotônia, estou aqui como representante, né, da Comissão de Saúde Mental, Álcool e Drogas do Conselho. E que riqueza, né? Que riqueza de detalhes, Janine. De uma certa forma, é pensar, de fato, todos esses pontos que você traz, que são pontos de vulnerabilidade, né? Quando a gente vai falar de uma imposição, às vezes, social, de todas as camadas, de determinar ou pré-determinar o modo da nossa vivência sexual,
né? Quando a gente fala nas questões de identidade sexual, vivência sexual, existência sexual, a gente fala aí de afetividade, de relações humanas que estão sendo negligenciadas, estão sendo apagadas, estão sendo subestimadas, estão sendo aí, não é, de uma certa forma, passando a ideia de que existe um jeito certo de que todas as pessoas precisam viver, ou um jeito errado. E quando você traz, me lembra muito, né, porque como eu venho de uma fase mais da psicologia fenomenológica, então a gente estuda o sofrimento psíquico e a psicopatologia dentro de uma vivência fenomenológica. Não estou dizendo aqui, né, porque a gente já sabe que nossas vivências sexuais, elas são vivências da nossa existência enquanto ser integral. Então, não existe um adoecer. O adoecer aparece quando a gente não pode ser quem a gente é. Quando a gente não pode viver quem a gente é, né? Em virtude de exigências reducionistas de jeitos e modos de viver. Então, a gente já fica aí com todos esses pontos de atenção que você traz, desde, de fato, essa vulnerabilidade para o isolamento, para a exclusão, a vulnerabilidade para processos depressivos. Então, são pontos de atenção. E como a gente está no conselho, né, é algo que nos deixa, de fato, extremamente atentas e apreensivas. Atentas porque a gente sabe que tem pessoas que estudam pouco, leem pouco e reduz a forma e querem impor ou sobrepor um jeito do não ser. Né? A gente vai para essa perspectiva. E isso quebra, de fato, tudo que é preconizado por nós enquanto pessoas que cuidam da saúde mental, que estão atentas à saúde mental. Isso a gente já vai desde a própria vivência e estabelecimento da Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, né? Vindo para, de uma certa forma, já a nossa Constituição Federal de 88, vindo para a nossa 01 de 99, né? Vindo para nosso Código de Ética de 2005. Então, a gente já vê aí que, quando se fala na atuação das pessoas profissionais de psicologia, a gente entende, de fato, algo que é, como você traz, né, que foi bem dito, de uma revitimização, de uma nova violência para com as pessoas. E isso é um processo inadequado que a gente precisa conhecer. Tanto que quando nós conversávamos, né, na nossa reunião para a gente pensar esse momento de encontro, essa discussão, a gente já levantava algo dizendo assim, né, gente, para além de um encontro virtual em que a gente traz, né, as falas, as apresentações, por que não pensarmos algo mais físico, para que fique, de fato, registrado, seja uma nota técnica, seja uma cartilha, porque a gente precisa de conscientização e a gente precisa que tanto a sociedade quanto profissionais de psicologia tenham uma consciência responsável, né? A gente tem um papel que é como você coloca, né, Janine? Quando nós estamos na frente do profissional, nós estamos extremamente vulneráveis, que nós estamos desnudas, né? Nós estamos literalmente desnudas, né? E querendo, de fato, um contato humano, de não estereótipo, de não julgamento e de compreensão do jeito que é a nossa vivência. Então, trazer essa fala é algo de ponto de atenção, porque isso é uma conversa orientativa para a sociedade. Acho que a gente precisa, né, ampliar essa conversa, quem sabe, né, encontros, de fato, presenciais, fora da caixinha, né? Não mais marcar apenas na sede, subsede, a gente ir, de fato, para junto das pessoas. A gente precisa conversar com profissionais nesse processo de orientação, que a gente sabe que são
muitas as vivências do jeito de fazer psicologia, a gente precisa estar cada vez mais atentos, sensíveis a tudo isso que pode impactar a vida das pessoas. Que é isso, né? Falar de afetividade, falar de existência, não é falar exclusivamente de um momento de relação sexual. É o sentir, o estar com, que vai independer. É como diz a história, é amar pessoas, é desejar pessoas, e isso é um processo natural das pessoas. Então, entender, de fato, a vivência originária natural de cada pessoa é extremamente importante, né? E aí o ponto de atenção é, quando se traz, de fato, algumas inadequações em que vai causar violência dentro do contexto, a gente precisa conhecer isso, e que bom que as pessoas já entendem que podem fazer as denúncias para a gente poder agir ativamente. Só que isso é um processo, vamos dizer assim, muito mais remediativo do que necessariamente o que a gente precisa, preventivo, orientativo da categoria. E aí, essa conversa precisa vir para a sociedade, para que a sociedade entenda que os modos de viver sexual das pessoas, ele é personalizado, ele não é um jeito único ou dois jeitos únicos, ele é, de fato, multijeitos únicos. Cada pessoa vai, de uma certa forma, ter sua vivência. E a sociedade, ela precisa entender eu não vou dizer, né, eu estava lendo um livro que era Novas Formas de Amor, de Carl Rogers, que ele fala de relações humanas, né? Mas isso é antigas formas de amar, porque eu acho que isso é o contexto, né? É uma vivência de sempre, jeitos de vivência de sexualidade que vêm desde sempre, mas que foram, de uma certa forma, apagadas por normativas sociais de conotação, né? Que a gente já sabe, heteronormativas, né? E a gente precisa entender essa dinâmica. Para além disso, nós precisamos conversar também, eu acho que isso também é importante, conversarmos também com a questão das nossas secretarias de Direitos Humanos, secretarias de Educação, secretarias de Saúde, né, com a parte, de fato, política. Eu acho que são três vertentes que a gente precisa, enquanto conselho, sempre estar atentas, porque políticas públicas, elas precisam existir. Políticas públicas de conscientização, políticas públicas de cuidado, políticas públicas de prevenção, né? Então, a gente precisa estar partindo desse princípio, porque a gente já sabe que, de acordo com as resoluções vindas do Conselho Federal e de tudo isso que a gente vem trazendo, a gente já sabe que, para nós, é impossível a gente pensar profissionais, principalmente profissionais de psicologia, discriminando, reorientando ou tentando reorientar, né? Tentando curar o quê? Reorientar o quê? É respeito à individualidade do ser, no seu modo de existência, de viver. Então, é algo, de fato, que a gente precisa estar sempre nesse diálogo. Eu estou muito feliz, né, de ter sido convidada, de estar aqui conversando, porque é algo que a gente precisa pensar, né? Passamos aí do Setembro Amarelo, como foi, bem lembrado. Infelizmente, não deu para a gente fazer no dia 23, que era o que estava, né, anteriormente marcado, mas infelizmente não teve. Mas entender, de fato, que o não ser ou o não viver enquanto inteireza nos traz esse risco, de fato, de ideação suicida, nos torna vulneráveis a essa perspectiva, né, de desaparecer. E isso é algo que a gente precisa estar extremamente atentos, né? Porque, às vezes, a falta de sentido, ela vem
exatamente pela exigência do não ser, de não poder ser quem se é, e de não poder viver quem se é, nas suas diversas formas. Então, é algo que é de muito valioso para nós, que temos uma luta aí antimanicomial, uma luta, né, LGBTQIA+, fóbica, né, anti-LGBTQIA+, fóbica, porque é algo que a gente precisa estar atento. E é inadmissível nós termos profissionais que, de uma certa forma, queiram ainda, né, sobrepor sua perspectiva interna sobre a perspectiva do outro. Isso a gente sabe que é um processo de inadequação, e aí a necessidade de momentos de orientação, de construção de materiais de orientação, né? Porque, é como você fala, é pouco discutido, né? Então, por ser pouco discutido, nos dá essa falsa impressão de que não existe, não é falado, né? Então, a gente precisa existir, e a importância desses momentos é isso, é se colocar nessa perspectiva de existência, de presença, né? Eu acho que é algo que a gente precisa entender, e a pertença do nosso modo de ser, a gente pode ser quem a gente é. E aí, de fato, é pensar, enquanto comissão de saúde mental, pensar nesse cuidado, de fato, em que as pessoas que buscam ajuda com os nossos profissionais, elas estão também passando uma situação de vulnerabilidade, onde não era para estar em vulnerabilidade, onde era para se sentir confortável, acolhida, respeitada, né? Então, é algo que a gente precisa entender. E aí é extremamente importante, né, que a gente tenha essa conversa, né? Vamos ter outras, o bacana é isso, né? Porque a construção é uma construção com, né? Não é uma construção sobre, né? Então, pensar de fato a bissexualidade, pensar o impacto da vivência da bissexualidade e de não poder viver a gente enquanto bissexualidade, ou todas as formas de existir da sexualidade, é preciso que a gente faça, de fato, esse propósito de orientação e aí transpor, né, encontros para a construção, de fato, de cartilhas orientativas também, que isso pode ir para a sociedade, isso pode ir, de fato, para as nossas profissionais, e isso pode ir também para a questão de políticas públicas com os diversos, né, legisladores. Então, são questões que a gente precisa estar, sim, conversando, enfatizando, porque nós não podemos e nem devemos perpetuar discriminação, violência, não é? Preconceitos, estereótipos, isso é uma inadequação de acordo com tudo que a gente vem estudando, pesquisando e conhecendo sobre a psicologia. Então, fazer psicologia é entender essa psicologia plural, de pessoas plurais, né? Eu vou ficar por aqui porque a gente tem um tempo, não é? E Bruna vai trazer a discussão. Mas que bom, muito feliz de estar aqui com vocês. Isso, Alcira, e é interessante, né, porque pouco, a própria categoria mesmo, né, de psicologia, pouco procura estudar, pouco procura se informar, raramente leem as resoluções, né, então, e até mesmo o próprio código de ética, né, então, a partir do momento que você está ali, na sua clínica, ou até mesmo em outros atendimentos, no CREAS, no CAPS, e está atendendo uma pessoa LGBTQIA+, bissexual, e nesse momento você não tem esse olhar amplo, você não tem um arcabouço teórico, e também você não tem essa sensibilidade, você não tem essa atenção, você vai estar sujeito a reproduzir violências. Porque na faculdade, na graduação de psicologia, normalmente pouco nos é ensinado, não tem disciplina, pelo menos na minha não teve nenhuma disciplina sobre.
e pelo menos na faculdade que eu estudei, não tinha nenhum evento, não discutia, não tinha grupos de estudos sobre. Então, a gente sai de uma forma generalista, mas também sai com aquela visão que existe uma psicologia neutra, que você precisa ser uma psicóloga, um psicólogo neutro. E só que essa neutralidade, ela vai beneficiar quem, né? Porque não beneficia a quem precisa ser beneficiado, né? Então, assim, a neutralidade, ela vai beneficiar quem, mas também a neutralidade, ela vem como uma forma de não atenção e de não cuidado e de não acolhimento. Então, a partir disso, eu vou trazer sobre a Resolução 08/2022, no qual vai trazer sobre atuações, né, do profissional diante as orientações bissexuais e não monossexuais. Eu vou aqui abrir o slide, certo? Espera que eu estou tentando colocar aqui, só um minuto. Acho que está tudo cheio. Está todo mundo conseguindo ver direito o slide? Sim. Certo. Sim. Então, né, aí como eu havia dito, né, eu vou falar sobre a resolução do CFP 08/2022 e o acolhimento a bissexuais e pessoas monossexuais, né, no qual Janine trouxe a sua fala, assim, riquíssima, falando sobre a bissexualidade, a não monossexualidade, sobre a bifobia, sobre os impactos da bifobia diante os impactos na saúde mental que a bifobia causa, porque não é por você ser bissexual que você vai ter um transtorno mental, mas é a própria bifobia, a própria sociedade e até mesmo como a própria comunidade nos tratam, né? Que acaba afetando a nossa saúde mental. E antes de eu poder entrar na questão da resolução, eu esqueci de me apresentar, né? Eu me chamo Bruna Guimarães. Eu sou psicóloga de Campina Grande. Eu sou integrante da Comissão de Gênero e Diversidade Sexual, aqui do CRP 13, né? Eu já atuo há uns 2 anos, atuando, né, sendo integrante, sendo que a comissão já existe desde 2020, né? Então, ela surgiu aí durante a pandemia. E eu atuo na clínica, atualmente eu estou atendendo na clínica particular. Eu sou uma mulher cis, bissexual, né? E passei por vários processos dentro da minha sexualidade, e eu me recordo que na minha adolescência não existia todas as siglas, né? Em 2014, existia apenas GLS, né? Que é os gays, lésbicas e simpatizantes. E não existia a letra B, né? Não existia. Então, eu me recordo de violências, de bifobias no qual eu não conseguia nomear e não tinha pessoas para me orientar, mas também me recordo de colegas, de pessoas próximas, sofrer, não saber nomear, e a gente vai sofrendo microagressões, né, porque é chamado de microagressões, os apagamentos, a objetificação sexual, a invisibilidade, né, então... e atualmente também eu atendo a partir da gestalterapia, né? Na minha clínica eu atendo pela gestalterapia. E vou começar aqui a falar sobre a resolução, certo? Bem, a resolução ela vai tratar assim, que ela vai dizer que a psicóloga e o psicólogo, eles contribuirão para eliminar todas as formas de violência, preconceito, estigmatização e discriminação em relação às bissexualidades e demais orientações não monossexuais, em consonância com o Código de Ética Profissional do Psicólogo, né? Então, essa resolução, ela está disposta para nós, como forma de orientação, mas também para nos mostrar o que é vedado e o que é permitido. Então, qual
Qual o dever dos profissionais de psicologia relacionado às bissexualidades e às orientações não homossexuais? Eu não coloquei todas, mas eu coloquei algumas aqui. Bem, considerar a autodeterminação de cada sujeito em relação à sua orientação sexual e identidade de gênero. Isso aqui é bem importante, porque é considerar a autodeterminação de cada sujeito. Por quê? Porque é importante enfatizar isso aqui. Na nossa sociedade, muitas vezes, acredito que algumas pessoas já têm escutado, como eu também já escutei, como pacientes que eu atendo também já escutou, que coloca a orientação sexual e a bissexualidade como uma fase ou como uma escolha, né? A orientação sexual sempre ali como uma escolha, sempre como uma fase, principalmente a bissexualidade, né? Que ela está numa fase, a sociedade coloca como uma fase, mas é uma fase que você está ali entre a heterossexualidade ou a homossexualidade, sendo que não é uma fase. É uma autodeterminação de cada sujeito em relação à sua orientação sexual e identidade de gênero. Então, por isso que é tão importante o profissional de psicologia, ao atender pessoas bissexuais e não monossexuais, considerar a autodeterminação. Não ficar fazendo perguntas tendenciosas, perguntas preconceituosas, perguntando como foi que você escolheu, quando foi que você escolheu, quando foi que você se descobriu, quando foi que você percebeu, porque já é algo tão delicado. Primeiramente, acolher, deixar que o outro fale, deixar que ele fale sobre o seu sofrimento. É importante, sim, perguntar a questão da orientação sexual, mas não ficar perguntando como foi que você escolheu, como foi que você percebeu, porque isso acaba gerando perguntas assim, até mesmo de tendenciosas, né? E é importante também, isso aqui eu acho bem importante, que é reconhecer as intersecções entre território, raça, etnia, classe, geração, deficiências, identidades, expressões de gênero, como marcadores sociais de diferenças. Porque assim, quando estamos atendendo o paciente, ou em qualquer estabelecimento que estejamos atuando enquanto psicólogos e psicólogas, é importante que a gente faça esse reconhecimento do território, né? Porque uma coisa já partindo para esse lugar da psicologia neutra, né? Porque não existe psicologia neutra, não existe. Existe uma psicologia que vai acolher as diversidades, que vai acolher o outro, que vai acolher o sofrimento, mas que também vai acolher a forma como o outro chega, seja na sua raça, na sua etnia, na sua classe, na sua geração, nas deficiências. Então, um exemplo, digamos que chega um paciente cis, branco, hétero, né? Então, vai ser um acolhimento, vai ser uma intervenção específica diante da sua demanda. Diferente quando chega uma mulher negra bissexual. A gente precisa olhar para esses recortes, porque imagina uma mulher negra bissexual, né? É uma questão de raça e uma questão ali de orientação sexual. Claro que não é apenas por ela ser bissexual que irá existir toda essa questão da saúde mental, mas é importante fazer esses recortes e reconhecer o território. Reconhecer também que as bissexualidades e demais orientações não homossexuais como legítimas e não as vinculando as homossexualidades às heterossexualidades, né? Como eu havia dito, que muitas vezes coloca o bissexual nesse lugar de fase, né? Que é uma fase, mas não é uma fase. Ele não está numa fase entre a homossexualidade e a heterossexualidade. É a sua autodeterminação. E o que é vedado, né? Bem, o que é vedado na própria resolução, ele vai ter mais de 5 pontos específicos, que, primeiramente, o que será vedado, né? O que não podemos fazer, o que não é permitido, o que é fora do código de ética, e o
o que é antiético, né, dentro do nosso trabalho, mas também não só no trabalho, mas na vida mesmo, né? Considerar como doença, como sintoma de doença, distúrbio, perversão, transtorno mental, desvio e inadequação. A partir do momento que a gente veda isso e considerar também como doença, o que é vedado, considerar como doença, sintoma de doença, distúrbio, perversão, transtorno mental. É vedado a psicóloga e ao psicólogo, em contextos psicoterápicos ou de prestação de serviço psicológico, conduzir processos de conversão, reversão, readequação ou reorientação de pessoas com orientações bissexuais e não monossexuais, né? Até como o Janine estava falando, né, sobre essa questão de muitas vezes psicólogos e psicólogas que não têm orientação, que não têm arcabouço teórico, mas que também não têm sensibilidade e que muitas vezes pode ser que esteja ali num lugar ali muito conservador, ficar fazendo esse trabalho e esse desserviço de conversão, de reversão, de readequação, né? Relacionada à própria orientação sexual da pessoa, e que isso pode gerar violências, reproduzir violências, mas também agravar a própria saúde mental da pessoa. E aí, caso em algum momento alguém aqui, ou conheça alguém que já tenha passado por algum tipo de tratamento psicológico, de processo psicológico com algum profissional no qual percebeu algum tipo de perguntas tendenciosas, ou até mesmo falas preconceituosas, ou até mesmo práticas e intervenções de reversão, é importante que se faça essa denúncia para o CRP, para que esse psicólogo ele possa receber, né, a devida punição, a devida punição, né, que eu não achei aqui outra palavra que poderia ser dito, mas é muito importante, porque a denúncia ela pode ser feita a partir do e-mail da Comissão de Fiscalização de Ética, que é o cof@crp03.org.br, ou, se for demanda sobre violência de gênero e sexualidade, solicitar o encaminhamento para a comissão e enviar o e-mail a partir da secretaria, secretaria@crp13.org.br, que se alguém quiser tirar um print, né, porque é importante que a própria comissão, mas também que o próprio CRP seja notificado de casos que acontecem, que eu sei que é muito comum. Eu já escutei relatos de profissionais com perguntas tendenciosas, fazendo essas intervenções de reversão, no qual é bastante violenta. Já basta vivermos numa sociedade tão preconceituosa, tão bifóbica, tão homofóbica, e aí dentro de um lugar que deve ser um lugar de acolhimento, de escuta, um espaço de aceitação, e encontrar esse lugar violento, esse lugar que muitas vezes que deveria ser de um apoio, de um suporte, de uma facilitação, encontra o contrário, né? Então, é importante que o próprio CRP, ele seja notificado e, se for demandas específicas de violência de gênero e sexualidade, solicitar o encaminhamento para a comissão. Aqui eu vou fechar esse slide, mas aí eu vou continuar conversando com vocês. Né, e ali foi ali a resolução, mas aí tem várias outras coisas específicas, né, no qual o que é vedado também, né, reproduzir discursos estigmatizantes que consideram como imoralidade, desvio de caráter, indecisão e confusão, né, compactuar com culturas institucionais discriminatórias, assediadoras e violadoras de direitos. Então, é como eu havia dito, né? Não existe a psicologia neutra, não existe essa neutralidade que eu havia falado desde o início, e que a própria Janine, né, com o slide, com o que ela havia falado sobre o coletivo bio, no qual existe, na verdade, a psicologia da diversidade,
que o nosso trabalho enquanto conselho, enquanto comissão de gênero e diversidade sexual, é orientar os profissionais para que eles possam estudar, para que eles possam ter arcabouço teórico, mas também que eles possam também estar junto do CRP, né, para que possam ler a resolução. E aí, como dicas de pessoas, né, que eu sigo, que eu leio, tem uma pessoa que eu sigo no Instagram, que é Nick Nagari, que ela fala sobre a bissexualidade, fala sobre, sobre questões binárias, e ela é maravilhosa. E é como forma de próprio arcabouço teórico nosso, para que a gente possa ir conhecendo, possa ir se orientando, e que a gente possa, na nossa prática profissional, a gente possa ter uma atenção, e a gente também possa ter uma sensibilidade, mas também que a gente possa ter essa visão interseccional sobre os territórios, né? Para que a gente possa perceber que, quando o outro chega para nós, não chega apenas um indivíduo com a sua subjetividade, né? Tem a sua subjetividade ali, mas ele não é apenas a sua subjetividade, né? Ali tem um contexto histórico, social, biológico, um contexto de raça, de ancestralidade, tem um contexto de orientação sexual, identidade de gênero, e é importante que a gente possa ter o conhecimento, ou que a gente possa ir fazendo esse conhecimento, né? E aí tem o Coletivo Bio, que eles têm um site no qual eles postam lá notícias, artigos, os trabalhos deles, que também estão no Instagram. Tem o B-Sides, que o B-Sides, eles têm uma plataforma, o site, e eles têm várias pautas muito interessantes sobre a bissexualidade, sobre saúde mental, sobre bissexualidade e pansexualidade. E tem também, recentemente, o ano passado, foi lançado do CREPOP, aqui do CRP, referências técnicas para a atuação de psicólogas, psicólogos e psicólogos em políticas públicas para a população LGBTQIA+. É bem completo, com referências, com orientações. Então, assim, a gente tem o que estudar, a gente tem aonde se orientar, e que bom que pessoas, né, estão interessadas em nos escutar, em também se orientar e perceber que a psicologia ela é feita de diversidades. E aí a Alcira levantou a mão. Alcira, você quer falar? Oi, Bruna, é só para complementar que você mostrou lá como denunciar, não é? Hoje nós já temos um e-mail específico para denúncias, queixas, né? Que é o denúncia, eu botei aí no chat, né? Denúncia @crp13, porque ele já vai direto, de fato, para esse recebimento. Geralmente a COF ela vem nessa perspectiva, né, dos profissionais buscando orientação ou a sociedade, né, buscando algumas orientações. E aí só a correçãozinha, né, que é o 13, lá está 03, eu até botei no chat também, porque o 03 é Bahia, né? Daqui a pouco a gente vai estar lá pedindo orientação ou fazendo queixas à Bahia, e a gente está aqui, né? Sim, ótimo, obrigada, eu errei lá. Tranquilo. E é interessante, Bruna, porque a gente tem outra coisa também que eu esqueci de falar, não é? E a gente tem um coletivo, que é o coletivo Mães pela Diversidade. Então, a gente está trabalhando também dentro dessa perspectiva das famílias, né? Se organizarem também de acordo com as vivências, né, sexuais, as existências sexuais de suas filhas, né, dos seus filhos, aí, de suas filhas. Então, a gente já tem isso também. Então, são frentes que são extremamente importantes para a saúde mental das pessoas, né, para que elas não entrem, porque, assim, a gente precisa também dessa orientação enquanto rede de apoio, não é? Porque as pessoas, elas ficam muito sozinhas, e aí é algo, de fato, que a gente precisa cuidar. Então, era só para contribuir mesmo, Bruna. Obrigada, vou silenciar para te escutar. Certo. Eu errei lá, eu coloquei do 3, não foi? Mas é isso, então, é importante, né, que na nossa própria prática, né, a gente possa estudar o código de ética, né,
que acredito que precisa ser atualizado, mas e tem lá o código de ética, tem as resoluções, né? Tem a resolução que é a mais recente, a de 2022, ela é a mais recente. Tem a de 2020, tem, eu não vou saber todas de cor, né? Mas a de 99, né? Que é a que está aí desde o início, mas a de 2022 ela é a mais recente. Então, por lá, dá para se orientar, dá para ter uma noção, mas também buscar outros teóricos, né? Existe também a terapia afirmativa, que ela vai ser específica para atender a população LGBTQIA+, no qual existe 2 livros, né? Existe o livro A Terapia Afirmativa para atendendo gays, lésbicas e bissexuais, mas ele é mais velho e não é atualizado. Ele tem em PDF no site, tem PDF, mas aí tem um outro que é mais recente, se eu não me engano, eu acho que é de 2022, eu não sei a data especificamente, mas é terapia afirmativa para a população LGBTQIA+. Então, né, ele já complementa as outras siglas, então ele é bem mais completo, ele é bem mais completo mesmo, né? E é isso, então, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, gostaria de dar alguma contribuição. Gostaria de falar alguma coisa. Eu vi aqui no chat, a Jussiara quer falar. Pode falar, Jussiara. Não, agradecer, né, a vocês por trazerem essa temática. Acho que é muito importante a gente estar discutindo isso aqui. Me identifiquei muito em várias falas. Acho que essa resolução, ela nos respalda muito, né, tanto na nossa prática profissional, quanto na nossa própria vivência pessoal, né. Achei que vocês trouxeram muitas referências importantes, anotei muita coisa aqui do que vocês disseram para eu procurar depois. E fiquei pensando, né, foi até uma coisa que Janine falou na apresentação dela, sobre a questão de o quanto é difícil a gente assumir, né, a nossa vivência, a nossa orientação. Às vezes é difícil até quando a pessoa pergunta, a gente dizer, não, eu sou uma pessoa bissexual, porque existe essa invalidação, né, e eu particularmente vivencio isso, e muitas vezes eu prefiro nem dizer, porque eu sei que vai haver um questionamento, que vai haver uma piada, né, e aí isso é muito triste, inclusive, né, e aí eu sei que isso também torna o processo de assumir isso para a gente mais difícil ainda, né, e às vezes eu percebo que isso também torna difícil o processo de acolher o outro, né, quando eu não consigo acolher isso em mim também. E aí, a partir do processo terapêutico, isso foi ficando mais tranquilo também para mim, por encontrar profissionais que acolheram, né, esse processo. Mas, quando eu estava nessa descoberta, já na vida adulta, depois dos 20 anos, o primeiro contato com o profissional, psicólogo que eu tive, não foi de consideração, né, foi de questionamento. Mas será que é isso mesmo que você está pensando, né? Será que não é uma vontade de experimentar, mas que talvez nem seja isso? E aí foi muito triste porque eu estava em dúvida, né? E eu não conseguia entender aquilo na minha cabeça. E o processo terapêutico naquele momento não facilitou. E aí, inclusive, eu deixei a terapia com aquela profissional. Em outro momento, procurei outra pessoa, mas o que me ajudou na época foi minha rede de apoio, né? Assim, dos colegas e tudo mais. E aí eu achei outra coisa importante também que vocês trouxeram, que é considerar os marcadores sociais, né? Quando eu morava em João Pessoa, eu vivia uma realidade. Hoje em dia eu moro no interior. É muito mais gritante essa invalidação, né? E os olhares, a sensação de que a gente não pertence àqueles espaços, ou de que não nos querem ali, né? Enfim, eu achei que foi muito importante, me sentir muito mobilizada e muito acolhida nas falas de vocês, né? Obrigada, gente. Que ótimo, Jussiara. É bem isso mesmo, né? Você não é a primeira nem a última a chegar com esses relatos assim sobre o atendimento, né? De questionamentos, questionando,
duvidando, fazendo perguntas, assim, que não é necessária, que é um erro. É um erro. É antiético, na verdade é antiético. Já começa daí. E pronto, a partir desses questionamentos, isso que você falou já é um caso de denunciar, né? Porque não é algo, não é para estar sendo feito, não é para o psicólogo, a psicóloga tá trabalhando dessa forma, né? A gente precisa acolher as diversidades, mas também acolher aquela pessoa que chega com o seu sofrimento, com as suas demandas e com tudo que compõe essa pessoa, né? E Carla levantou primeiro, Carla de Santana levantou a mão primeiro, depois Felipe e depois Daiane fala, tá? Pode falar, Carla. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite a todos. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir a câmera, só um minutinho, porque como eu tinha colocado numa mensagem anterior, eu estava em deslocamento, e estava um pouquinho desconfortável, mas agora eu acho que dá. Enquanto eu faço isso, eu queria, assim, desde já, parabenizar a exposição, não só a exposição de vocês, porque eu acho que é muito mais do que uma apresentação. Vocês trazem relatos aí, né, de quem está nesse lugar, de quem vive experiências, e eu acho que isso diz mais do que qualquer livro, do que qualquer pesquisa, porque a gente está com quem está realmente vivenciando situações, e, de algum modo, a fala de vocês é uma fala também de denúncia, né? Então, nesse sentido, eu queria parabenizar e agradecer a vocês essa oportunidade da gente estar tendo acesso a informações assim tão vivas, né, desse lugar em que vocês estão falando, né, da experiência da bissexualidade e no contato, né, com a sociedade. E aí, primeiramente, eu queria parabenizar as colocações, mas eu queria assim, me reportar mais à fala da Janine por alguns marcadores, né, algumas questões que a Janine traz, e alguns dados de pesquisa que eu acho que são importantes, né, a gente está comentando aqui. Você trouxe bastante, Janine, né, essa questão do lugar da bissexualidade ser um lugar não aceito, inclusive, né, pela população LGBTQIA+, né, de ser um lugar de crítica, de exclusão, enfim. E é interessante, porque semana passada, numa conversa social com um homem gay de 50 e poucos anos, ele trazia exatamente isso, né, de que ele falava de um lugar até confortável, por ser um homem gay e por ter, em relação, não dele, né, mas ele trazendo, percebia isso, né, em relação à bissexualidade, muitas críticas, muita exclusão, enfim. E é interessante, porque ele falava de um outro lugar, mas que percebia isso, e vocês trazem isso da própria experiência, né? E aí eu queria me reportar, né, a Alcira trouxe aí um pouco do lugar da psicologia, inclusive a partir de algumas teorias humanistas, e acho que na tua fala, Janine, tanto na tua quanto na Bruna, fica muito presente a necessidade de aceitação, né, aceitação incondicional, que é um princípio, né, um conceito e um princípio bastante central na psicologia humanista, e é uma condição que hoje eu acho que pouquíssimo se tem na sociedade que a gente vive, né, em vários aspectos e particularmente quando se trata da diversidade sexual. A gente vive numa sociedade que, especificamente nos últimos anos, tem demonstrado muito conservadorismo, né? Não que ela tenha se tornado conservadora, mas sempre foi, mas acho que de 2018 para cá a gente tem tido manifestações com convicções, né? Hoje dizer que é conservador virou um elogio. Basta assistir o horário político em que a gente, né, vê os candidatos se colocando dessa forma. Sou conservadora, e aí é como se fosse uma qualidade, um elogio, enfim. E isso aparece nas diversas posturas, inclusive, e talvez principalmente, né,
na forma de exclusão a toda e qualquer pessoa ou todo e qualquer grupo que não se enquadre dentro de um perfil conservador. E aí eu queria comentar particularmente os dados que tu traz, Janine, de depressão, ansiedade, né? Eu vi que era de 2002. É claro que são, mas eu fiquei pensando o quanto não deve ser aumentar aquele número, considerando, né, as manifestações de ódio, essas convicções. Era uma revista de psiquiatria, né, acho que norte-americana, não recordo agora, e aí quando a gente fala de uma sociedade, quando eu estou trazendo, né, essa postura conservadorista, não só no Brasil, né, mas no Brasil e no mundo a gente tem visto isso, principalmente nas eleições, né, nos países. E eu fico imaginando o quanto isso não aumentou, né, aqueles percentuais de adoecimento, né, de depressão, de ansiedade e dos outros que você apresenta lá. Então, acho que essa reflexão que você traz, acho que a gente precisa colocar uma lupa em cima para entender que essas pessoas que estão em sofrimento, né, elas estão no sofrimento hoje exacerbado em relação ao que aparece na pesquisa, dadas as condições atuais, né, em que elas estão, de alguma forma, impostas, né, numa condição muito mais vulnerável, de muito maior fragilidade. E aí eu queria, ainda aproveitando, eu não me apresentei, né, minha gente, me desculpe. Que eu já tinha colocado lá no chat, né, que sou CRP13, mas aí agora eu queria fazer um convite, e aí no momento do convite eu lembrei que precisava dizer de que lugar também estou falando. Eu sou coordenadora do CREPOP aqui no nosso regional, que é o Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas. E aí quando vocês trazem, né, esses dados, eu acho que a Bruna traz aí com muita pertinência, né, todas essas questões das resoluções, mas a gente sabe que aí são resoluções que talvez quem é do movimento, psicólogo e do movimento, ou quem trabalha com essa população, é que tem propriedade. No entanto, assim, a população LGBTQIA+, né, e particularmente mulheres bissexuais, homens bissexuais, eles não estão restritos a lugares ou a grupos específicos. São pessoas que circulam, como todo e qualquer cidadão, em serviços de saúde, serviços de educação, serviços de assistência. E aí é uma questão que a gente observa muito, né? A condição que os profissionais se encontram de não saber lidar com como se posicionar, como pronunciar, e aí eu reporto as questões que tanto a Janine quanto você, Bruna, né, colocou, das perguntas, né? E aí eu não estou me referindo só ao psicólogo clínico, que você traz várias colocações, Bruna, mas o psicólogo nas políticas públicas, né? Que ele atende ali o usuário daquele serviço, mas ele não sabe como se posicionar, como se reportar, como encaminhar. E aí se coloca, né, e se vê numa condição de constrangimento, mas que não está apropriado não só das resoluções, mas eu estou falando mesmo da pauta, né, de nomenclaturas, de especificidades. E aí pensando, né, nesse lugar, e que estou me reportando aí o que a Alcira pontuou sobre a saúde mental, né, da população LGBTQIA+, nos dados que a Janine trouxe especificamente, né, da mulher bissexual, e aí eu queria convidar, pensei na Janine, que trouxe aí mais esses dados, para uma reunião nossa do CREPOP, para a gente estar dialogando e pensando algumas estratégias, né, algumas estratégias em que possa impactar no profissional que está lá na política pública e que não tem esse olhar, não tem essa sensibilidade, não tem conhecimento, não tem respaldo, embora exista resolução, mas o que a gente vê, e aí não é só nesse campo, a gente identifica em outros também, mas não
não tem conhecimento e não sabe o que fazer frente a determinadas situações. E aí eu queria convidar você, Janine, representando aí o grupo, né, para uma reunião nossa. E aí, se você puder colocar o seu telefone no chat, eu já pego, para que a gente possa adiante estar marcando uma reunião para ter esse diálogo mais próximo. A Alcira já deu aí algumas pinceladas de possibilidade de uma cartilha, de um documento, e aí o convite é justamente para a gente alinhar e pensar algumas estratégias que possam estar impactando diretamente, respondendo, né? A proposta é essa, é de responder, né, a uma colocação, né, a uma lacuna que existe na atuação das profissionais de psicologia, para que a gente possa, né, estar cada vez mais chegando mais perto e tentando reduzir um pouco o sofrimento causado por quem deve cuidar, né? A gente sabe que isso não alcança toda a sociedade, mas a gente também pode pensar em estratégias nesse sentido. Mas nesse primeiro momento eu estou pensando em algo direcionado aos profissionais, né? Que devem estar no lugar de cuidado, mas nos exemplos que vocês trazem são profissionais que, ao contrário, promovem sofrimento, promovem dor e adoecimento, tá certo? Então, dito isso, eu queria agradecer a oportunidade, eu acho que é sempre bom ouvir e participar desse momento, né, de pessoas que falam dos lugares, né, onde a pauta emerge, né, que falam com propriedade do assunto. Parabéns pela iniciativa e obrigada por permitir o conselho, né, por nos convidar e permitir que a gente participe disso. Muito obrigada. Coloca o telefone aí no chat, que aí eu já registro e a gente vai se falando. Obrigadíssima. E eu vou pedir licença para fechar a câmera, que eu vou estar acompanhando, mas aqui chegando de casa, saí para Campina Grande às 5 da manhã, estou chegando agora, e aí vou aqui também organizando algumas coisinhas e acompanhando a discussão. Obrigada, Carla, pela contribuição. Agora, Felipe, né? Pode falar, Felipe. Eu vi que o Felipe também deu umas contribuições no chat, colocou alguns sites, cartilhas. Ótimo, viu? Muito obrigada. Olá, gente, boa noite. Eu sou Boa Felipe, noite. sou psicólogo clínico em São Paulo, então me intrometi aqui, mas queria parabenizar, assim, é muito bacana ver esse tema que acho tão importante, está sendo em pauta. Peguei várias referências bacanas que foram dadas aqui, e aí quis colocar no chat, né, uma orientação que o CRP de São Paulo tem, né, em relação a esse público, e uma pesquisa que eu fiz com o público bissexual, né, e que eu ouvi muitos depoimentos como esses que foram ditos aqui, né, de pessoas que profissionais já perguntaram, né, você já teve tendências homossexuais? Então, você já decidiu? Né, você vive essa indecisão, né, já escolheu? Você tem que escolher um lado, né? É uma fase, é uma indecisão, imaturidade, né? E tem a questão da patologização também, né? Então, muito mais diagnósticos para esse público. Eu até chamo ali de cura bi, né? Ao invés de uma cura gay, porque é algo, não é só para que a pessoa passe a ser hétero, né? Para que ela escolha de fato um gênero, né? Então, queria vir com a pergunta, né, de como que a gente faz para conscientizar, né, a classe profissional, porque é absurdo, né, que essas coisas sigam acontecendo, e aí, um tanto, a Carla propõe quase uma resposta, né, a pergunta que eu ia fazer, né, desses diálogos, né, mas queria saber o que vocês pensam também sobre como mudar, né, essa classe profissional, e agradecer e parabenizar. Ótimo, Felipe. Olha, é aquela coisa, né? Para poder mudar uma classe, a classe ela precisa estar aberta para a mudança. Ela precisa estar aberta a estar junto, a estar junto, principalmente nesses momentos aqui, né? Que um coletivo, o coletivo Bio, né? Nos chamou, fez parceria, estar junto, escutar
escutar as pessoas que estão nesse movimento, ler, mas também estar disposto, a questão é essa, estar disposto a aprender com outras pessoas, estar disposto a escutar o que o outro tem de diferente para dizer, que eu acho que é aí, a partir daí, a partir do momento que você não entende algo, aquilo ali não é entendível, mas a partir do momento que você está aberto ou aberta para escutar o que o outro tem a dizer, algo já vai ser assimilado. Por mais que você não entenda, por mais que você não compreenda, mas algo já está sendo aprendido ali. Então, eu acho que, respondendo a tua pergunta, também está aberto, né? Se aproximar, porque, assim, acontece que a nossa comissão aqui da Paraíba, ela está muito em movimento, movimentos internos, mas movimentos também externos, de levar eventos, de estar junto com parceria com coletivos, de estar junto lançando uma proposta, junto pensando em cartilhas para poder, né, movimentar. Só que, às vezes, acontece também quando a gente lança algo, quando a gente se dispõe, né, para ir para fora, para ir para as faculdades, não tem muita adesão. Tem adesão, mas não tem tanta. Então, as pessoas que vão já sabem, já conhecem, já têm um conhecimento, né? Então, tem profissionais que acham que já sabem de tudo, então não precisa escutar uma pessoa, não precisa escutar uma mulher negra, não precisa escutar uma mulher bi, não precisa escutar uma mulher trans, porque já sabe demais. Então, eu acho que parte muito de você estar aberto a escutar o outro, a escutar o que o outro pode contribuir com você, o que é que o CRP pode contribuir, porque as pessoas têm uma visão que o CRP é totalmente distante da classe, da categoria, sendo que não é distante, né? Só que muitas vezes na própria faculdade nos é ensinado isso, que o CRP ele tá distante, sendo que ele não está. Então, eu não sei se eu te respondi a pergunta, mas eu vejo muito por essa questão de estar aberto, porque a categoria, o CRP, ele está se movimentando, né, para estar orientando, para estar acolhendo, para estar dando suporte aos profissionais. Só que é importante também que, do outro lado, eles também estejam dispostos, elas também estejam dispostos a escutar o que o próprio CRP tem a dizer, a orientar. Daiane queria falar. Oi. Tá dando para me ouvir bem? Tá. Minha internet tá bem, tá ruim. Peraí, viu? Ela tá dando uma osciladinha. Acho que vai dar certo agora. Mudei de rede. Não sei se eu vou conseguir aparecer, gente, mas boa noite. Boa Eu noite, sou a Daiane. Daiane, sou conselheira também de CRP13, né? Hoje estou presidindo a Comissão de Gênero, Diversidade Sexual, mas quem está nos representando hoje, de fato, é Bruna, e foi incrível, assim, eu estou aqui para parabenizar mesmo, sabe, esse momento de ver os movimentos, né, assim, de articulação, que eu acho que isso é uma representação disso, internamente, né, assim, estando o Bruno aqui como representante da comissão, estando outras comissões também estando presentes aqui com a gente para fazer essa parceria, estando também o coletivo, né, de Movimento Bi aqui, no nome de Janine, e trazer também a relevância desse movimento que a gente tem feito de articulação mesmo com os movimentos sociais. Eu acho que é uma prioridade, né? Não teve como, na história da psicologia, do Conselho, organizações de resoluções sem movimentos sociais. Todos eles, da nossa parte, né, que envolvia LGBTQIAPNB+, sempre veio de uma provocação e tensionamento da sociedade. E eu acho que esse é o mais legal, né, é o mais legal de pensar na nossa construção enquanto conselho hoje, entendendo que essas tensões são tão importantes ao ponto de impactar as nossas vivências, né, pessoais, porque eu acho que aqui, enquanto psicólogas, psicólogos, a gente tem uma identificação também muito forte, né, em relação ao tema, mas também aquela curiosidade para entender que sofrimento é esse, né?
a gente está falando de bifobia, que danado de sofrimento é esse, né? Como é que pensa uma pessoa bissexual, como é que sente uma pessoa bissexual, como é que entende e percebe o mundo uma pessoa bissexual, o que é que eu preciso entender enquanto categoria, para não causar mais sofrimento para essa pessoa, para essa singularidade, para essa subjetividade. E aí eu acho que isso aqui demarca um movimento muito interessante, que a gente talvez transpasse um pouquinho também, em relação ao entendimento só sobre a questão da sexualidade. A gente divagou aqui por vários processos onde, enquanto psicólogas ou enquanto pessoa, ela pode estar presente e alocada, enquanto ela pode sofrer nesses espaços. E aí, inclusive, dentro da comunidade. Eu acho muito importante, Janine, assim, o que tu traz, sabe, teus dados também, sobre como essas violências são internas. A gente tem nomes pejorativos para isso, acho que vocês, né, as pessoas que são bissexuais sabem muito bem o que é ser chamado de bitfestinha, né? O que é ser intitulado como uma pessoa que eu acho que é o pior, é a catalogação do confusa, né? E aí, assim, você está no mundo se percebendo uma pessoa confusa e ter um reforçamento, como a Jussiara trouxe na fala dela, de um profissional que vem e legitima isso como realmente uma confusão e que é uma fase e que isso passa e que é só esperar passar, porque a régua da heteronormatividade vai chegar para você. Né? Então, ou, no outro caso, do outro lado, não se preocupe não que quando você tiver, na hora você vai ser 100% homossexual, que é como a nossa comunidade pensa, né? Eu falo, nossa, também porque me incluo, sabe, gente, no LGBTQIA+. Então, assim, falar sobre isso agora, nesse momento, entendendo não só o mês da visibilidade, mas entendendo todo o processo histórico que a gente vem passando, um governo pós-extrema-direita, entendendo também um movimento altamente conservador que a gente passou desses últimos anos e que impactou diretamente a saúde mental de várias pessoas LGBTQIA+, entendendo que a bissexualidade não se trata só de pessoas cis, pessoas trans e pessoas não binárias também são bissexuais, né? A gente precisa demarcar essa diferenciação de identidade e de sexo, de sexualidade aqui também, para se entender que esse sofrimento mental, ele também é interseccional das pessoas bis, né? Tem esses atravessamentos, como foi pontuado aqui, em questões raciais, em questões de gênero, né? E que tudo isso só reforça a importância do encontro também como esse, e que a necessidade de estar articulado com outros processos, com outras comissões também do Conselho, como a gente está fazendo agora, e com outros movimentos sociais também, como a gente também tem tentado priorizar e fazer, como Bruna trouxe aqui, né? E também parabenizar a Bruna pela amostra da resolução, sabe? Os detalhes, reivindicar aqui, mais uma vez, que a psicologia ela não é neutra, eu acho que foi muito importante isso na sua fala, e eu acho que é uma coisa que precisa ser demarcada aqui, que a gente precisa assim, se posicionar, e isso aqui é uma forma de se posicionar também. Né? Então, parabéns, gente, fico muito contemplada, assim, com o encontro, com o momento, e que acredito que não só o Conselho, né, está aberta, assim, para essas discussões, como o próprio movimento, né, a presença de Janine aqui já quer dizer isso, que é uma ânsia, né, Janine, uma ânsia para que isso aconteça mais vezes, uma ânsia para que a gente possa articular isso com, talvez, outras categorias, né, porque não pensar a categoria de enfermagem junto com a gente, a categoria de fisioterapia junto com a gente, porque parece que só atravessa essa questão, porque quem organiza e quem mexe com saúde mental, com subjetividade, mas essas outras categorias também são importantes de movimentação, talvez juntar com parceria com a gente também, né? Fazer um evento multidisciplinar sobre questões de bissexualidade, questões de pessoas LGBTQIA+, acho que é uma ideia muito bacana mesmo, e que envolve a saúde na integralidade, né? Eu acho que a gente pode também pensar bastante sobre isso. Então, é isso, gente, só para agradecer mesmo. Carla, pode falar. Eu acho que ela baixou a mão. Ui, desculpa. Eu, em vez de abrir o áudio, eu baixei a mão. Ah, sim. Pode Então, falar, Carla. vai levantar a mão. Não precisa. Queria dialogar um pouquinho, né, com a fala, Bruna, quando você traz aí o lugar do conselho e a importância, né, dessa abertura do profissional para estar receptivo, né, a esse diálogo, enfim. E particularmente em relação a essa pauta, né, e aí vou colocar a pauta da diversidade sexual como um todo, eu acho que o conselho ele tem um grande desafio, que é abordar, discutir
orientar uma pauta que existe uma lacuna enorme na graduação, na formação profissional. Porque se em outras pautas a gente já tem dificuldade, eu vou colocar uma coisa assim que para nós é básico, né? Por exemplo, elaboração de documentos psicológicos. Todo profissional de psicologia deve, né, saber elaborar um documento psicológico, faz parte da formação básica, enfim. E a gente tem N dificuldades com isso, mas é algo que na graduação está lá dentro de algum componente curricular ou de vários. Quando a gente pensa em diversidade sexual, a maioria dos currículos não tem nada. E olha que a gente teve uma reforma curricular, eu estou falando agora no lugar de professora, tá? De universidade pública, e que a gente teve reforma curricular recente, e isso não foi incorporado. Quando muito aparece como conteúdo eletivo. Então, assim, é uma lacuna enorme que aí, quando essa pauta chega, para o psicólogo é como, não é comigo. Então, ele não só não incorpora a resolução, né, é uma dificuldade de incorporação, como tantos outros documentos, legislações da psicologia, mas também não incorpora porque isso é algo novo para alguns. Nunca discutiu, nunca refletiu, nunca leu nada. Então, é extremamente difícil. E aí, considere isso, Felipe, né, quando você traz aí essa questão, atravessado por uma sociedade conservadora. E que nos últimos anos, como eu falei, é elogio se dizer conservador. Sou conservadora. Então, assim, é como se fosse algo que não merecesse atenção, né? Então, acho que para o conselho esse é um grande desafio. Porque não basta orientar, mas é fazer um trabalho, de fato, de educação. Como em leis, né, tantas outras leis, existe a lei, mas ela não é cumprida, porque precisa de um trabalho de educação da sociedade. Eu acho que essa pauta em particular é uma pauta que, para o Conselho, exige um trabalho de educação. Porque não é fácil. É isso. Eu queria só conectar com o que você falou, Bruna, porque eu acho que comunica, né, a dificuldade que você coloca, né, e a abertura do Conselho, mas, assim, que não é suficiente. A gente está aberto porque exige mais. É um trabalho a mais que a gente tem que ter. Mas é isso. E, mais uma vez, faltar e parabenizar aí a fala de vocês. Obrigada. É verdade, Carla, concordo com você. E a gente chegou no fim, né, do nosso evento. Desde já eu agradeço a todas, a todos, né, e a todos que estão presentes, né, que ficaram até o final, né, escutando, contribuíram, trouxe vivências, se apresentaram, é de extrema importância, né, para a gente. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer esse evento no mês de setembro, né, mas a gente queria, de qualquer forma, fazer, porque é importante falar sobre, né, trazer a resolução, trazer os dados que Janine trouxe para cá, o coletivo Bio, e também a fala de Alcida também, que foi muito importante, né, a questão da saúde mental, e também ver que tem outras pessoas de outros estados, né, aqui também como Felipe, né, de São Paulo. Então, que legal que foi esse encontro e que bom a abertura, né, de vocês, e é como a própria Carla falou, né, é uma questão também da própria educação, não basta apenas uma abertura, né, é um trabalho que muitas vezes é bem cansativo, em alguns momentos se torna bem cansativo também. E obrigada, né, obrigada novamente. Aí eu queria eu vou parar a gravação agora, e aí eu queria tirar uma